Are you interested? Você está interessado no reino de Deus? Se o Espírito de Deus habitar dentro de você, você estará mais interessado no reino de Deus. E se você estiver interessado no reino, você também ficará interessado em profecias, especialmente as profecias que se relacionam com os últimos dias, o final dos tempos. E o livro do Apocalipse é excelente para você aprender sobre os últimos dias. Quando alguém estuda o livro do Apocalipse, não somente ele se torna abençoado pela promessa da palavra de Deus, mas também porque iremos encontrar um grupo muito original de pessoas. Naturalmente, eu estou falando dos 144 mil. Nesta edição, nossa série Curtas do Apocalipse, vamos estudar o que a Sagrada Escritura diz sobre os 144 mil de forma bíblica. A primeira coisa que quero apresentar é que este grupo, pelo nome, ou seja, o número 144 mil, este grupo só aparece no livro do Apocalipse, e somente 2 vezes. Em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Gostaria de sugerir que tenha a Bíblia em suas mãos, e à medida que eu comento Apocalipse 7 e Apocalipse 14, e pretendo fazer isso de forma bem rápida e breve, seria interessante você dar uma olhada no texto. Talvez seja até mais interessante que você também leia os textos antes de continuar assistindo este vídeo. Certamente você vai querer ler e reler esses 2 capítulos depois para verificar o que eu estou dizendo. Será que estou sendo preciso quando falo o que a palavra de Deus compartilha? Esse é o meu desejo. Reforçando, neste livro de João, que se chama Apocalipse, veremos que os 144 mil aparecem somente nos capítulos 7 e 14. Antes de começarmos, quero fazer algumas observações como introdução. Em Apocalipse capítulo 21, falamos sobre a Nova Jerusalém. Precisamos ser sábios. Precisamos estar sãos, de acordo com a Escritura. Não vamos passar a eternidade no céu. Se alguém disser isso, ele está enganado. Porque o Messias disse que haverá um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra irão sucumbir. Quando falamos sobre o céu e a terra, estamos falando sobre a criação. E isso significa que haverá uma nova criação. E esse novo céu e terra, essa nova criação, tem um nome, que é Nova Jerusalém. E quando olhamos neste reino, o estado final e eterno do reino de Deus, vemos que o número 144, ou 144 mil, figura em destaque. Quando lidamos com o tamanho de Nova Jerusalém, o conceito de 144 mil aparece, como também quando falamos sobre as paredes da Nova Jerusalém. A Escritura nos fala de forma enfática que eles são 144 mil côvados. O número 144, seja apenas 144 ou 144 mil, é um número do reino, pois tem ligações com o reino. E claro que entendemos que são 144 por causa do número 12. 12 vezes 12. Ou 12 mil vezes 12. Então 12 é também um número do reino, que tem significado do reino. Ou seja, no sentido geral, o número 144, tanto sozinho ou como 144 mil, é um número do reino. Sabemos que este grupo, em Apocalipse capítulo 7,
estes 144.000, eles serão selados, o que vai acontecer antes que a ira de Deus caia. E como podemos estar tão certos? Então vejamos exatamente o que a Sagrada Escritura revela. Se você olhar no capítulo anterior, capítulo 6, verá que há selos. E o último selo, no Apocalipse, capítulo 6, é o sexto selo. Nele, vemos ser mencionada a ira do Cordeiro, que está vindo, está próxima, tão próxima, que se você ler a última parte do capítulo 6, você verá pessoas, todas elas, correndo da ira de Deus. Estes são os que não acreditam. São os que não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eles estão fugindo e se abrigando em montanhas, abaixo de rochas, etc., pois a ira de Deus está se aproximando. Mas quando chegamos a Apocalipse, capítulo 7, há uma proclamação. Não danifique a terra, ou o mar, ou as árvores. Ou seja, não danifique a terra, até o selamento dos servos de Deus. Vamos então considerar um ponto muito importante, que são que esses 144.000, sejam eles quem forem, em Apocalipse 7, são chamados de os servos de Deus. Estudiosos nos dizem que os servos de Deus se tornam servos porque Deus os chamou. Eles foram chamados a servir a Deus, o que quer dizer que Deus quer usá-los. E sabemos que Deus quer usar Israel, que é o vaso escolhido por Deus para trazer uma bênção do reino para este mundo. Então, revendo, este grupo de 144.000, mencionado em Apocalipse 7, eles são selados na festa com o selo do Deus vivo. E sabemos que alguém mais também aparece de forma notável, que é a nação de Israel, pois esses 144.000, eles são 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. E então, quando olhamos em Apocalipse capítulo 7, é Israel que figura com destaque. É Israel, as 12 tribos, que estão ligadas com os 144.000. Será que esse é o caso quando olharmos o capítulo 14 dos 144.000 mencionados? Vamos olhar e ver. Mas nesse momento, vamos nos limitar às nossas observações em Apocalipse capítulo 7. Há apenas alguns poucos pontos a considerar. Este grupo de 144.000 são ligados às 12 tribos de Israel. Eles são chamados de servos de Deus, e eles serão selados com o selo de Deus antes da ira de Deus cair, de acordo com esta proclamação. Não danifique a terra, até que os 144.000 estejam selados sobre suas testas. Há um último ponto que precisa ser levantado, pois muito frequentemente as pessoas fazem essa pergunta. Por que a tribo de Dan não é mencionada? Não sabemos o motivo, mas, porque eu sei que está na mente de todos, deixe-me responder de forma segura. Sabemos que, quando os filhos de Israel são chamados a tomarem posse, a herdarem a terra de Canaã, Adã foi designada daquela área de terra pelo litoral do Mediterrâneo, onde os filisteus eram um povo muito forte. E ele não gostou disso. Por fim, Dan decidiu não tomar posse daquela terra, mas, ao invés, ir um pouco mais para o norte. E o que sabemos de forma profética é que ele abandonou sua herança.
Muitos estudiosos dizem que foi porque ele abandonou a herança, já que existe uma conexão entre a terra de Israel e o reino de Deus. Isso é um paradigma, é um padrão. E porque ele abandonou a herança da terra, ele não tem herança do reino. De qualquer forma, esse assunto é mera especulação, mas com uma base bíblica. A próxima coisa que vemos é que Dan não é mencionado, mas o filho mais velho de José, conhecido como Manassés, este é mencionado ao invés de Dan. Ele foi aquele que vemos no final do livro de Gênesis, que foi abençoado por seu avô, Jacó, o pai de José, numa bênção especial. Inicialmente, era seu irmão Efraim, o preferido. Mas agora, haverá uma mudança. Veja, com o reino de Deus, tudo muda. E agora não é Efraim, mas é Manassés, que tem um lugar de destaque, já que ele é mencionado dentro daquelas 12 tribos, que tem a ver com os 144 mil. Então, eu penso que você concorda comigo que, se ler todo o capítulo 7 do Apocalipse, e é o que fomos informados sobre os 144 mil, que eles foram selados porque suas testas, com o selo de Deus, que eles são servos de Deus, que eles têm uma conexão com Israel, com as 12 tribos de Israel. É tudo o que sabemos. Mas quando chegamos ao capítulo 14, e vamos nos atentar a isso agora, você pode até já se dirigir a esse capítulo, Apocalipse, capítulo 14, e veremos que há grandes diferenças. Aquilo que foi informado no capítulo 7 não é revisto no capítulo 14. Tudo é diferente. Por exemplo, em Apocalipse 14, vemos que Israel não é mencionado com destaque, que esses 144 mil têm uma relação, mas ao invés, quem aparece de uma maneira muito grande em Apocalipse 14, com relação aos 144 mil, é o Cordeiro de Deus, o Messias, Yeshua, Jesus Cristo. Ele é o destaque. E também fomos informados que esses 144 mil, eles estão com ele, em pé, no Monte Sião, Har Sião. O Monte Sião é um termo do reino, pois normalmente, e é isso que os estudiosos ensinam, é que quando falamos em Jerusalém e Sião, estamos falando do mesmo lugar, mas numa condição diferente. Sion, ou Sião, é Jerusalém, mas Jerusalém num estado redentor. E quando digo estado redentor, quero dizer num estado de reino, e vamos ver algo diferente no capítulo 14. Lembre-se que no capítulo 7, aqueles 144 mil eram selados, enquanto estavam na terra, com o propósito de estar aqui quando a ira de Deus cair. Mas quando olhamos agora os 144 mil, no capítulo 14, vemos que não apenas Sion, ou Sião, é mencionado, que é um termo do reino, mas haverá exaltação no céu. E isso é tão importante, não sobre a terra, mas sobre o céu. E de onde vem isso? Bem, se ler com atenção os primeiros versículos, haverá pessoas tocando harpas. Haverá música de harpa. E normalmente associamos essa música ao céu. E para salientar, nós vemos que uma nova canção será tocada. E somente os 144 mil, somente eles podem aprender e cantar. Ou seja, adorar desta forma. É uma nova canção. E sabemos que há salmos que cantam uma nova canção. E a nova canção é uma canção do reino.
não é deste mundo, mas é uma canção do céu, uma canção do reino. E essa ideia de céu é sustentada, pois o que é mencionado em seguida, se você ler cuidadosamente, você verá que este grupo não mais está em Sião, que fica em Jerusalém, aquela terra, aquele lugar que existe hoje. Mas, de repente, tem uma mudança muito significativa. E vemos que o que se destaca de forma muito profunda é o trono de Deus. Isso acontece antes da segunda vinda do Messias. E sabemos que quando ele vier a segunda vez, ele virá para o Monte das Oliveiras. Vai descer o Monte das Oliveiras, atravessar o Vale de Cédron, atravessar a Porta Oriental, e ele vai inaugurar, ou seja, ele vai consagrar e começar o reino do milênio. Não estamos falando sobre isso nesse momento. Estamos falando sobre algo que acontece antes disso. E antes da segunda volta do Messias, onde está o trono de Deus? Está no céu. Onde está o trono de Deus? Está no céu. E é por isso que o trono é mencionado, para ajudar o leitor a compreender que estamos falando sobre o céu e não a terra. Observe quem é mencionado. Vemos que há 4 criaturas. E onde estão elas? Perante o trono. E o que elas fazem? Elas adoram a Deus o tempo todo. Não apenas estão lá as 4 criaturas, como também estão os anciãos. E no livro do Apocalipse, veja isso, os anciãos são mencionados várias vezes. E eles estão sempre fazendo algo. Eles estão sempre no céu. Eles estão sempre próximos ao trono. E eles estão caindo e adorando a Deus. Então, quando colocamos tudo isso junto, a harpa, encontramos uma nova canção. O trono, as 4 criaturas e os anciãos. Tudo isso é para informar o leitor que esses 144 mil, eles estão literalmente no céu. Mas há algo mais. Se você olhar na Sagrada Escritura, em Apocalipse 14, você verá que esses 144 mil, eles são chamados por João de virgens, pois não foram contaminados com mulheres. E precisamos entender isso de forma profética. De fato, você não pode entender o livro de Apocalipse a menos que você entenda as profecias. Se estivermos falando de Isaías, Jeremias ou Ezequiel, ou os profetas menores, o que nós vemos é que quando a Sagrada Escritura fala, por meio da profecia sobre contaminação, sobre aquilo que é profano, nós entendemos que está se referindo a adultério, mas não adultério físico, mas adultério espiritual, ou seja, idolatria. Se você ler os profetas, verá que quando eles falam de adultério, estão na verdade falando sobre idolatria. Observe o que a Sagrada Escritura diz. Este grupo de 144 mil, eles não tinham sido contaminados com mulheres. E aqui diz, então, que eles são virgens. Mas as pessoas interpretam isso de maneira errada. Eles dizem que eles nunca se casaram. Eles são virgens. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. O casamento, se for um casamento em Deus, um casamento de aliança, quando o homem está com sua esposa de forma íntima, isso contamina o homem? Isso o torna profano? Não. Deus ordena. Ele diz, não é bom que o homem esteja sozinho. O casamento é uma maravilhosa relação de aliança. E essa intimidade entre o marido e a mulher, dentro desse acordo de aliança, é algo maravilhoso. Não é isso que traz contaminação. Deus sempre abençoa essa relação. E como resultado, nasce uma criança. Então, não é contaminação. E quando nós falamos sobre virgens, nós falamos sobre eles. E observe o que diz logo em seguida. Veja, o problema é que as pessoas não prestam atenção às indicações da Escritura. Ela diz que eles são virgens, que nunca haviam sido contaminados. O que quer dizer que eles nunca haviam sido idólatras.
E a próxima coisa que está escrito é que eles seguiram o Cordeiro. Repetindo, o Cordeiro figura com destaque neste grupo. Ele não foi mencionado com os 144 mil. Eles estão ligados de uma forma única com as 12 tribos, com Israel. Mas em Apocalipse 14, este grupo de 144 mil não menciona nada sobre Israel. É sempre o Cordeiro que é mencionado várias vezes. Este grupo que não é contaminado, ou seja, que não está participando de idolatria, eles são virgens espirituais. Eles são fiéis ao Messias. Por quê? A Escritura diz, eles o seguem onde quer que ele vá. Esta é uma indicação muito importante que irá nos ajudar a entender sobre a intenção da não contaminação. E de virgens, eles são fiéis ao Cordeiro. E nos disseram que este grupo foi resgatado? Não ouvimos isso sobre os 144 mil no capítulo 7. Mas no capítulo 14, eles são resgatados. E eles são os primeiros frutos perante o trono de Deus. Eles são resgatados e são os primeiros frutos de Deus e da terra. Uma vez mais, repetidas vezes, o Cordeiro é mencionado. E novamente, esses 144 mil, finalmente lemos que eles também estão perante o trono de Deus, que desde aquela época ainda está nos céus. Então temos dois grupos. Estamos começando a responder à pergunta. Um grupo estará na terra. O outro grupo, mencionado em Apocalipse 14, esse grupo estará no céu. Eles estarão adorando a Deus. Há algo mais que eu sempre ouço quando as pessoas começam a falar sobre os 144 mil. Que eles são evangelistas e irão provocar um grande reavivamento nos últimos dias. Sinto muito, mas nós não vemos isso na Escritura. E nunca ninguém informou que os 144 mil são evangelistas. Estas são deduções incorretas. E agora olhe no versículo 6. Se você estiver acompanhando Apocalipse 14, isto é o que sabemos, o que ouvimos. Somos informados que há um anjo, e não 144 mil, mas um anjo que proclama o Evangelho. Ele o proclama. E perceba algo aqui interessante. Um bom lugar para aprendermos como a Escritura nos ajuda a interpretar a Escritura é se formos em Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde está escrito o que o Messias está ensinando. E ele diz nessa passagem, em Mateus 24, versículo 14, o Evangelho eterno do reino deve ser pregado para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. De que fim estamos falando? Do fim da era da igreja, que será com o arrebatamento. Então, sugiro a vocês que reúnam essas informações e ao olharmos para os 144 mil, em Apocalipse capítulo 7, estamos falando sobre Israel e as 12 tribos. Os que são de Israel estarão no reino de Deus. Mas quando analisamos Apocalipse 14 e aqueles 144 mil, a Sagrada Escritura nos diz, e leia por si mesmo, prestando atenção aos sinais. Eles são pessoas que já estão no céu. E como eles chegaram lá? Bem, o anjo proclamou, e depois veio o final. E eles foram levados naquela abençoada ação, naquela abençoada esperança, o arrebatamento. Depois do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, observamos que, primeiro, haverá ceifa e colheita. E há duas ceifas. Por que duas? O Messias ceifa primeiro. Ele estende sua foice e ele ceifa a terra. E quem ele ceifa? Seus seguidores. Ele os retira antes da ira de Deus cair. O primeiro grupo de Apocalipse, capítulo 7, eles estarão aqui para a ira de Deus. Eles são selados por causa da ira de Deus. Então a ira de Deus
não nos fere. Porém, o segundo grupo, eles serão colhidos. Eles serão retirados antes que a ira de Deus caia. E então, depois que o primeiro grupo for retirado, aparece um anjo especial. E ele pega sua foice e também ceifa a terra. Mas ele ceifa aqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que rejeitam a misericórdia e a graça de Deus. Esse grupo que o anjo recolhe depois que o Messias retira os crentes, esse grupo será colocado dentro do lagar, onde as uvas da ira de Deus serão pisoteadas. Portanto, nós vemos outro exemplo perfeito, que o arrebatamento acontece antes da vinda da ira de Deus. Vou te falar uma coisa. Os 144.000 de Apocalipse, capítulo 7, eles terão uma ligação com o reino. Por quê? Pois em outro lugar na profecia, lemos no final sobre a ira de Deus. O Messias virá, e ele será revelado. Eles olharão para aqueles 144.000, e eu acredito que seja um número do reino, que diz respeito ao remanescente de Israel, aquele terço dos filhos de Israel que ainda estão vivos, que atravessaram por um período conhecido como angústia de Jacó, e eles ainda estão vivos. Eles verão o Messias e eles vão aceitar aquele que foi trespassado receber o Evangelho. Partindo para a conclusão, o grupo em Apocalipse capítulo 7 e o grupo em Apocalipse capítulo 14, os 144.000, são dois grupos distintos. Todos os dois têm uma ligação com o reino. Outro ponto é, o número 144.000 é um número do reino, não um número literal. Haverá muito mais de 144.000 que serão arrebatados. E nos últimos dias, haverá mais judeus que serão salvos do que aquele 1/3 de Israel. Ou seja, será mais do que 144.000. O número 144, como estudaremos mais tarde no livro do Apocalipse, capítulo 21, é um número do reino. Acredito que, quando você fizer um estudo minucioso destes dois capítulos, prestando atenção a todas as indicações bíblicas, compreendendo-as de forma profética, o que o Antigo Testamento revela sobre essas coisas, chegará também à conclusão que compartilhei com vocês. Dois grupos diferentes, mas são ambos pessoas do reino. Haverá aqueles de Israel, daquelas 12 tribos, que serão resgatados. E quando eles virem o Messias na sua segunda vinda, e quando olharem para ele, que foi trespassado, eles acreditarão como Tomé acreditou. Entretanto, haverá também os crentes, aqueles que serão retirados antes da ira de Deus, antes da segunda vinda. E essa retirada será feita pelo próprio Messias, que vai recolher seus discípulos nos últimos dias. E haverá uma grande reunião naquela colheita, com os discípulos que estiverem perante ele. Espero que este programa possa ajudá-lo e guiá-lo a fazer seu próprio estudo destes dois capítulos, Apocalipse 7 e Apocalipse 14, a ser orante e a chegar a conclusões por meio de Deus. Até nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.